Olha só, de acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, somente nos últimos 90 dias foram registrados mais de 6.100 casos da doença no Brasil, com 13 mortes. É uma doença séria, sim, deve ser levada muito a sério e por isso converso aqui no estúdio com a doutora Mônica Gama, que também é pediatra e infectologista. Doutora, boa noite, bem-vinda aqui ao Jornal da Guará. Obrigada pelo convite. Bom, eu gostaria de entender por que ouviu-se falar tanto em sarampo neste ano. O que foi que aconteceu? Então, o problema é a cobertura vacinal. A gente tem aí historicamente deixado para trás de discutir a importância da vacinação. Nós temos um dos programas mais bem estruturados de vacinação do mundo, mas, no entanto, a população vai desconhecendo cada vez mais as doenças e achando que está imune, que está livre dessas doenças. E o sarampo é uma delas. A gente já estava com o selo de eliminação do sarampo, mas por conta dessas fronteiras que são apenas virtuais, a gente acabou sofrendo o impacto dos outros países que não têm um programa tão eficaz de vacinação. Doutora, eu gostaria que a senhora falasse para as pessoas de casa como é que fica essa situação de algumas correntes aí familiares que são totalmente contrárias à vacina. Muito cuidado, porque vacina protege de doenças que matam. Não só como o sarampo tem um potencial de gravidade, principalmente para crianças menores de 5 anos. A chance de uma criança de menor de 4 anos, menor de 5 anos, evoluir com sarampo, com a doença após a infecção, é de 12 vezes mais do que das outras faixas etárias. Então tem que vacinar, não só sarampo, mas diarreia, pneumonia, meningite. Então essas correntes, elas se baseiam em desconhecimento, porque o conhecimento científico demonstra claramente a importância da vacinação. Como é que se chega a um diagnóstico do sarampo? Como é que a pessoa em casa pode perceber que está infectada? Importante, porque parece às vezes no início como uma gripe, um resfriado mais forte. Então é a febre, a tosse, o nariz escorrendo, mas uma coisa que chama atenção no sarampo é, junto com isso, com a febre, a tosse, a coriza, o nariz escorrendo ou entupido, o olho muito vermelho, aquele olho que lacrimeja muito, que está bem vermelho, às vezes até sem secreção, mas o importante é o vermelho, a luz incomoda muito, que é a fotofobia que a gente chama. Então, esses sinais iniciais de febre, coriza, tosse, hiperemia conjuntival são importantes. Pode aparecer diarreia, podem aparecer algumas manchas na boca, do lado de dentro da boca. 3 a 5 dias depois é que vai surgir aquele exantema, aquelas manchas na pele, manchas avermelhadas, que começam no rosto, principalmente atrás da orelha, e aí é que desce para o tronco e para os membros. Então é importante estar atento a essa evolução também. E qual é a recomendação quando a pessoa percebe isso no seu filho em casa ou nela mesma? Porque a gente sabe que existe um tipo de conhecimento transmitido entre os familiares, de banho, de folha, de não sei o quê. Quais são os riscos de fazer esse banho e qual a recomendação? A recomendação é procurar imediatamente o posto de saúde ou uma unidade de pronto atendimento por conta desse momento que a gente está vivendo em relação à epidemiologia do sarampo. Então, o sarampo é uma doença de grande contagiosidade. Então, uma pessoa infectada, ela pode infectar 90% das pessoas que estão... Como é que faz essa infecção de outras pessoas? Então, basta falar pertinho, respirar pertinho, tossir ou espirrar, porque é extremamente contagioso o sarampo. Então, o vírus se transmite rapidamente para todo mundo que estiver ao redor que não esteja vacinado. Então, é importante isso também. Então, uma vez identificados esses sintomas, é procurar o posto de saúde ou uma unidade de pronto atendimento por conta do potencial de gravidade. Em especial, crianças menores de 5 anos. Que aí tem o risco da pneumonia, das complicações, que é a pneumonia. Quais são essas complicações, assim? Então, pneumonia, uma criança com sarampo, ela tem... Uma criança a cada 10 crianças com sarampo pode desenvolver infecção de ouvido com perda auditiva permanente, com surdez. Uma a cada 20 crianças pode desenvolver pneumonia, pode ter morte, encefalite. Então, essas complicações, elas são muito frequentes em crianças menores de 5 anos. Então, apresentou esses sinais, tem que procurar o posto de saúde ou um pronto atendimento para ser avaliado e devidamente orientado.
Doutora, não é uma dose única, né? Como é que é esse calendário vacinal? Muito bem. Então, as crianças de 6 meses a menores de 4 anos estão agora em campanha, mas é importante que todos lembrem, no calendário vacinal para sarampo, o regular é aos 12 meses uma dose e aos 15 meses a segunda dose. Todo mundo tem que ter 2 doses da vacina, ou da tríplice viral ou da tetraviral. Então não adianta começar e não completar o calendário vacinal. Não adianta, não estará. Esse é um grande problema em relação à vacinação. A primeira dose quase 100% faz, aí a segunda, a terceira vai caindo e os reforços não chegam a 60%. Doutora, eu acabei de falar aqui, de noticiar que em novembro a campanha vai ser direcionada aos jovens, até 29 anos. Esses jovens que não têm conhecimento sobre a vacinação, eles podem fazer mesmo assim? Pode, não há risco nenhum em revacinar, se não se desconhece o calendário, se não tem mais a carteirinha, a mãe não guardou, perdeu, que às vezes acontece, é só ir no posto de saúde que vai poder vacinar, deve-se vacinar exatamente essa faixa etária em novembro, por conta do grande número de casos em São Paulo, que tem sido nessa faixa etária principalmente. E para eles também são 2 doses? 2 doses, todos devem ter 2 doses. Doutora, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, esses esclarecimentos. É um assunto muito sério, tem que todo mundo se preocupar, não é? Exatamente. Então é importante vacinar, importante resgatar o calendário vacinal e importante procurar o posto de saúde nesse momento, quando achar que está resfriado, achar que está gripado, vale a pena ir para a gente poder prevenir as complicações. Doutora, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. O espaço continua aberto para novos assuntos aí da área de saúde. Foi um prazer recebê-la. Muito obrigada. Obrigada, boa noite.